Deus aí! Olha! Que festa linda! Então, eu queria convidar o pastor Leonardo. Ele vai estar trazendo aqui uma breve palavra para os nossos corações, né? Porque a festa é a gente se alimentar da palavra. Primeiro vem o louvor, depois vem a palavra para a gente. Pastor, levante suas mãos. Abençoa a vida desse homem aqui. Diz para Deus: Deus, faça ele um profeta do Senhor na minha vida hoje. Que ele venha falando que não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir essa noite. Pai, obrigada pela vida do pastor Leonardo, servo do Senhor, que se prontificou hoje estar aqui conosco. Um homem de Deus que vem honrando esse projeto. Pai, o Senhor sabe o que ele precisa. O Senhor sabe, Pai. Nós o abençoamos com toda sorte de bênção. Usa o teu filho com amor. Usa ele na tua palavra, para que ele venha falar para os teus filhos aquilo que o Senhor preparou essa noite. Nós te abençoamos, pastor, com toda sorte de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode ficar à vontade, ligar o Espírito a Glória a Deus. e a liberdade. Isso mesmo. Nós estamos lendo a Bíblia, né? Para todo mundo lendo a Bíblia aí. Estamos avançando aí, varão? Já rompeu com o Êxodo já? Amém, né? Tá precisando. Glória a Deus. Amado, para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Leonardo. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui já me conhece. A gente está aí caminhando juntos já há alguns anos nesse projeto. E aprove ao Senhor que Ele me desse a graça de poder ministrar essa palavra aqui nesse momento, que é tão importante para nós todos aqui nesse projeto. Porque cada passo, cada etapa deve ser celebrada. A gente às vezes se esquece disso, de celebrar cada momento, cada vitória. Eu acredito que a gente deveria celebrar mais. Estamos aqui hoje celebrando mais essa etapa, mas que isso nos sirva também de aprendizado, de celebrar mais. E sirva de aprendizado para vocês, irmãos que estão aqui, os alunos. Cada vitória vale a pena ser celebrada. O Senhor, Ele se alegrava na criação. A cada etapa da criação que Ele mesmo criou, rompia um dia e o Senhor, Ele via que era muito bom e Ele se alegrava com aquilo. E aí, celebrava. E no outro dia começava mais uma obra e ao final de uma etapa o Senhor, Ele parava e olhava: ó, isso está bom. Ele celebrava, Ele se alegrava. Então se alegre a cada etapa. Hoje eu vou fazer uma introdução breve aqui para que os irmãos entendam o que o Senhor quer que a gente celebre, que a gente medite aqui hoje no nome de Jesus. O Pai, Ele ao longo da Bíblia, Ele vai nos ensinando através de comparações, através de parábolas, não é verdade? Pode ficar à vontade, amados. Pode ficar à vontade. Vamos descansar no Senhor aqui, no nome de Jesus. Amém. E uma das comparações que o Senhor faz, e ela é muito recorrente na Bíblia, é a comparação com a agricultura. A comparação com a agricultura. João capítulo 15 diz o quê? O Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Quando Maria Madalena, ela vai ali e o Senhor ressurreto, ela tem o primeiro encontro com Ele, ela confunde Ele com um jardineiro, o hortelão, não é verdade? Porque o Senhor, Ele nos criou para que, exercendo essa prática, a prática do cuidado com a terra, ser agricultor, ou melhor, ser um jardineiro, é ter o cuidado com a terra, com a criação. O Senhor, Ele criou tudo. E quando estava tudo pronto, a Bíblia fala que Ele plantou um jardim. Quem plantou o jardim? Foi o próprio Pai. Ele plantou o jardim. E aí Ele vai lá e coloca o homem lá para ser o quê? O cuidador, o zelador, o administrador, o jardineiro, o agricultor desse jardim. E aquilo que Deus plantou produziria tudo para que o homem desfrutasse de uma vida abençoada, e assim continua sendo.
O nome desse jardim, o nome dessa terra boa que o Senhor te dá é a vida. A sua vida, a minha vida é uma terra boa que o Senhor nos dá. E nós vamos meditar a respeito do cuidado dessa terra aqui e da alegria de poder celebrar do plantar, do colher dos frutos. Abra comigo em Gálatas no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém, irmãos? Amém. Misericórdia. Hoje eu vou vir mais brando, né? Que é na terça-feira. Amém? Aleluia. Amém. Eu não ouvi um glória a Deus, hein? Pode dar glória, eu vou vir mais brando. Glória a Deus. Hoje nós vamos lançar uma semente na terra, que vai ser só o arado, não? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Gálatas capítulo 6. Amém? Gálatas capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 2. Porque hoje nós estamos celebrando aqui juntos e nos alegrando pela vida também do pastor Oséias e da pastora Michele. E esse versículo aqui, ele traz para a gente meditar o quanto que esse casal, eles têm exercido o que diz esse versículo aqui. Nós vamos ler o versículo seguinte, mas versículo 2 em diante. Está dizendo o quê? Todo mundo encontrou? Amém. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E não errem. Deus não se deixa zombar ou escarnecer. Porque tudo que o homem semear ou plantar, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia na sua carne, colherá da carne a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, é no meu tempo? Não. É no tempo propício para a colheita. Nós vamos colher. Colher como? Qual que é a condição? Se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos alimenta, tua palavra que nos dá vida. Vida ao ponto de nós podermos compartilhar a vida uns com os outros. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, aqui nós podemos aprender muitas lições preciosas nesse texto. A primeira delas que eu quero trazer à memória dos irmãos é o seguinte: é que uma vez nós estamos aí acostumados, né, com o evangelho que tem nos apresentado hoje, que é praticamente como se fosse tudo de graça e não tivesse custado nada para ninguém, não é verdade? E aqui nós meditamos que o evangelho, ele é graça de Deus para conosco. Houve um preço, o Senhor Jesus foi ministrado aqui durante os louvores. O Senhor Jesus, Ele pagou o alto preço. Por isso se chama graça, porque para nós alcançarmos os benefícios, não custou nada para mim nem para você. Custa a nossa fé, o crer e o colocar os pés no caminho, discernir, enxergar e colocar o pé no caminho. É isso que nos custa. Agora, para Cristo custou sangue,
custou sofrimento, custou vida derramada sobre as nossas. Não é? A graça de Deus é nós recebermos aquilo que não merecemos. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pessoal tá bom de Bíblia, glória a Deus. A vida eterna. Graça é nós recebermos o que não nos merecemos, aquilo que nós não merecemos. E o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é Deus não entregar pra gente o que a gente merece. Isso é misericórdia. Porque se o Senhor der a cada um de nós o que a gente fez por merecer, você sabe o que você fez por merecer, né, Marão? Então, graça é o que eu recebo de Deus sem merecer. E misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço de fato. Deu para todo mundo entender isso? Glória a Deus. Então, nós vivemos nesse tempo, o tempo da graça. E a gente entendendo bem o que é graça, que o Senhor também ele estabeleceu. Então, ele aboliu uma série de ritos, uma série de peso que tinha sobre um povo para alcançar ele, para poder estabelecer um novo tempo, onde é que a gente pode se achegar de uma maneira mais livre, na verdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Mas essa liberdade, ele estabelece uma nova lei. Um testamento encerra para que ele apresente um novo testamento, uma nova aliança, uma aliança melhor. Mas essa aliança também tem lei. Essa aliança também tem lei. E nós precisamos de cumprir essa lei. E aqui nós vimos um princípio que é manifesto na vida desse casal. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. Nós estamos acostumados a meditar sempre, né? Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Mas a gente se esquece que o Senhor respondia a um fariseu quando dizia isso. Se você disseste bem, quem que disse bem isso? Você, fariseu. Se fizer isso, está bom demais. Agora, a Bíblia também diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não vai valer de nada. E qual que é o novo mandamento que ele nos dá? É ao próximo como a mim mesmo? Um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. É como ele amou. Não é amar como a mim mesmo. E a gente tem dificuldade de amar a gente para entender amor para amar o outro. Isso aí já é difícil demais, né, pastor? Mas às vezes alguém alcança, e aí dá para ser fariseu e viver bem assim. O Senhor até aprova. Está aprovado. Faz bem. Mas o novo mandamento vos dou: é o próximo como eu. E ele ainda continua instruindo. Se você fizer isso, eu vou te chamar de amigo. João capítulo 15. Se você fizer isso, eu vou te chamar de amigo. Glória a Deus. Não é de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu mestre faz. Ele faz o que está lá na cartilha. Ele faz o que está na cartilha, mas ele não tem a proximidade. Ele não é imitador. Ele não tem participação nos feitos do seu mestre. Agora, aquele que nos chama, ele nos chama para poder ser como ele. Para fazer as obras que ele fez e fazer maiores que ele fez. Aleluia. O Senhor, ele tem essa humildade de dizer assim: eu fiz até aqui, mas vocês ainda podem continuar além. A gente se torna maior do que Cristo por fazer além? Não. Porque quem faz através de nós é Ele. A gente é participante do corpo. Ele nos deu a mente dele, se a gente quiser. Aí eu tenho que aprender a pensar com a mente dele. Para isso eu tenho que rejeitar a minha. Mas ele me deu a mente dele. Se eu quiser, eu posso pensar e me mover nele, por ele e para ele. Se eu quiser. Glória a Deus. Eu posso fazer. E como? Quando eu fizer isso, eu vou compreender o amor que ele propõe.
O amor que ele propõe, e ele ainda continua. Se não entendeu ainda, eu vou te falar o que é. Ninguém tem amor maior que esse. O quê? O de dar sua própria vida pelos seus amigos. Pelos seus amigos. E esses amigos juntos, esses formam a família de Cristo. Esse forma o corpo de Cristo. A manifestação de Cristo na terra, ela é visível. Jesus, homem, ele entrega a sua vida carnal ali para que Cristo se manifeste num corpo que alcance mais. E esse corpo, ele é composto de todo aquele que crê, de todo aquele que se achega, para poder cumprir essa lei por toda a terra. Nós seguimos aqui lendo a nossa responsabilidade, porque ele chama para a gente largar esse fardo pesado que a gente carregava no mundo afora aí. E é pesado, né? É o que a gente merecia. É o que a gente merecia debaixo da ira. Porque o juízo de Deus, eu falei que eu ia... Só um aradozinho pode, né? Só um aradozinho de leve. A Bíblia fala que o juízo de Deus é sem misericórdia. Meu Deus! Saiu da graça, você está debaixo do juízo. Ele não tem misericórdia. Fica debaixo da graça, que você não recebe o que você merece. Você recebe o que você não merece. Quer caminhar em liberdade, quer caminhar livre, quer caminhar vivo e ter uma vida eterna. Eu não quero me prolongar, mas então levando as cargas uns dos outros, essa é a lei de Cristo. Agora, cada um vai dar conta de qual carga? Você vai dar conta da carga do outro? Não. Nós lemos ali, você vai dar conta da sua. Na hora de pôr a mão na do outro, não acha que você já está fazendo demais e está ajudando o outro. Não. Porque aquele que faz só o que foi mandado, a Bíblia chama de servo inútil. Servo inútil. Então você põe a mão na carga do outro, porque essa é a lei de Cristo. Mas não vira as costas para a sua, não. Porque você vai dar conta, é da sua. Se tem alguém com a mão na sua para te ajudar, glória a Deus, glorifica a Deus. Se não tem, glorifica a Deus e cuida, porque você vai dar conta, é dela. Aleluia! É da sua carga. E não erreis. O Senhor não se deixa zombar. Você pode zombar de mim, pode zombar do pastor Zéias, das missionárias, dos ministros que se colocam aqui, pode colocar máscara, pode fantasiar de crente, o que for, mas de Deus você não zomba. Você pode, é o que você planta. Se você jogar semente de acerola na terra, você vai colher acerola. O que você estiver passando na vida, seja para bem ou seja para mal, quem plantou foi você. O Senhor te deu um terreno limpo. E assim é a vida, é um terreno. Você nasce com ele limpinho. E eu quero chamar a atenção para um fato aqui. Quem sabe que dia que você vai... Alguém sabe a data, que dia que vai acabar a sua vida? Alguém pode me falar com certeza? Vai ser dia tal do tal de 2000 e tal? Eu pertenço a Deus. Alguém sabe? Não. E é um terreno a vida, não é? Olha que glória. O Senhor te deu um terreno a perder de vista. Meu Deus! O que você pode fazer num terreno a perder de vista? Vai depender da sua capacidade de administrar, de ser jardineiro, de ser agricultor desse terreno chamado vida. Ele te deu, ele é a perder de vista. Abraão recebeu, com 75 anos, ele limpou o terreno dele. E ele entendeu que era perder de vista, então ele plantou até onde a vista dele não alcançava. E está alcançando a gente aqui. Ele contemplou por fé. O que você pode começar a fazer na sua vida limpa vai alcançar a sua posteridade, com certeza, porque Deus garante. Deus garante. Mas para limpar o seu terreno, importa que você olhe para ele. É a sua carga. O Senhor fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo é leve. Qual que é o engano dos irmãos? Às vezes eles trocam até o fardo, larga o seu fardo pesado da vida mundana
mas quer entrar num pseudo-evangelho achando que não tem fardo. Ele falou que é leve, você dá conta, porque ele ainda te ajuda. Jugo suave, jugo carinho. Não é pedaço de madeira atravessado no seu lombo, é o próprio abraço do Espírito Santo. Esse é o seu jugo, o seu cônjuge. É o que carrega comumente com você as suas cargas, que luta com você as suas guerras, que trabalha com você na sua lavoura. Mas você precisa de se responsabilizar. Esse é o meu fardo. Eu tenho um fardo a carregar em Cristo, mas quando o Senhor entra na minha vida, eu tenho que reconhecer como é que está ela. Como é que está esse terreno? Muitos começam a ver e põem a mão na farda do outro e dá as costas para o seu terreno. Já viu o terreno abandonado? Já viu? Você largou lá, larga 360 metros quadrados uns meses. Vira o quê? Você não consegue enxergar um pau na frente do seu nariz de mato, não é verdade? Vira aquele matagal terrível, não é verdade? Como é que a gente limpa mato da lavoura? Ele seca, não é verdade? E você taca fogo. E o Senhor, olha a misericórdia de Deus aí. O certo era você arrancar com a mão que fosse. Foi você que deixou crescer, não foi Deus que plantou. Não foi Ele que embaçou a sua vista, mas Ele ainda te dá fogo. Então o fogo de Deus, ele vem no momento que você o recebe. Ele vai te dar clareza. Quando você tiver coragem de encarar os olhos de fogo do Senhor, Ele vai te mostrar quem você é e qual que é a situação real da sua vida. E você vai olhar e vai falar, é isso. Porque não vai ter mato te embaçando, mas o fogo consumiu. Você vai ver onde é que tem espinho. Você vai ver onde é que tem moita inútil. Você vai ver onde é que tem árvores inúteis que cresceram nesse terreno. De árvores. E a gente precisa de colher. Não foi Deus que plantou isso na sua vida. Você precisa de pegar o seu fardo e com o Senhor Jesus ir lá. Espinho, moita, melhor do que facão você tem espada. Melhor do que facão você tem espada. Você chega e sai passando. E sai passando e sai limpando a lavoura. Então você já tem clareza, o fogo vai limpar a sua vista. Pode ofuscar no momento. Paulo foi assim, ele chegou a ficar cego, mas quando ele abriu, ele falou, mas peraí, então minha vida é essa. É isso que eu tenho que fazer da vida. E ele começa a limpar e começa a fazer. E o apóstolo Paulo é esse testemunho lindo. De um homem que se responsabilizou por cada mazela da sua má semeadura. É um homem que tinha tudo, o testemunho é diferente. É diferente do que se conta por aí. O testemunho que o pessoal gosta de contar, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo. E o grande testemunho e a alegria dele, agora eu tenho Cristo. Glória a Deus. E me basta. O meu viver é Cristo. Era autoridade militar, autoridade eclesiástica, era autoridade intelectual, era uma autoridade na sociedade. Isso tudo serviu de esterco para o terreno dele. Ele foi cortando, isso aqui não me serve. Esse certificado aqui dá para adubar esse diplominha aqui, dá para mim poder cercar aquele negócio ali, aquele terreno, aquele canteiro. E quando foi ver, ele entendeu o propósito. E todo o mal que ele havia plantado, ele entende que quem plantou foi ele. Quem tem que colher? Se tinha gente reclamando dele, se tem gente reclamando de você, se tem gente te destratando, se tem gente que não te compreende,
ministro da parte do Senhor, um grande empresário. Você vai chegar lá. Mas quem tomou distância disso foi você. É preciso de fazer o caminho de volta e arrancar com tudo aquilo que impede. Para poder vir encerrando, amados. Então, nesse terreno, a gente já então limpou. À vista, o fogo queimou o mar. A instrução, a espada corta com todo o espinho que impede uma boa semeadura. Agora restam as árvores inúteis. Aquelas coisas grandes que tem na vida, que você não abre mão delas e que às vezes até descansa na sombra. Não é de madeira boa, não dá fruto, mas dá uma sombra gostosa, eu fico procrastinando, eu fico parado. É gostoso ficar aqui parado debaixo da sombra dessa árvore, mas ela te produz o quê? Sombra. Dá para mim poder ficar parado. Talvez são, como eu disse, vão voltar convicções, coisas que você carrega e fala que você tem uma admiração profunda, uma admiração tremenda, mas que não servem a Deus e que não te são exemplo e que não liberam fruto. É frondoso, tem folha, igual aquela figueira bonita, né? O texto diz que não era época de figo. Se não era de figo, não era de folha também não. Porque quando a figueira está folhosa e frondosa, é porque ela tem figo. Então se parece ter, tem que ter. Se tem alguém que parece que é na sua vida, mas não é, importa que você discirna. E a essas árvores nós precisamos de limpar do terreno. Por quê? E vai ser a última etapa aqui. Quando você está com o terreno limpinho, pastor, e tem aquela árvore grande lá, aquela árvore grandona, né? Quando a gente descuida dessas árvores decorativas, o bicho cresce. E aqui dá umas raízes que aquilo arrebenta muro, arrebenta asfalto, arrebenta alicerce. Aquilo arrebenta com tudo. Você pode jogar qualquer semente que esteja na terra, mas o nutriente vai para o quê? Para aquela árvore. Então procure identificar na sua vida. E às vezes a gente não vai saber se a árvore está muito grande. Se aquilo que é um grande impedimento da sua vida cresceu, tomou porte. Se eu tenho uma árvore muito grande no meu quintal e eu quero cortar ela, eu posso cortar, a prefeitura deixa. É lícito eu ir lá e tacar o machado, passar a motosserra? Não é lícito. Eu preciso de ajuda. Aleluia. Na hora de você buscar com humildade a quem possa te ajudar. E aqui a quem possa te ajudar. Glória. Graças a Deus. Aleluia. É hora de você ir buscar quem é que sabe lançar essas árvores no chão sem destruir sua casa, sem destruir sua semeadura, sem destruir sua plantação, para que você possa colher o bem. E aqui está esse casal carregando essa carga pesada junto com vocês. Muitos aqui vão se formar, vão concluir, vão seguir. Muitos vão permanecer auxiliando, ajudando, comparecendo. Outros vão tomar a distância, vão prosperar para longe. Mas não deixe de lembrar de que existe uma lei de Cristo, de que é leve para você que crê, de que é graça de Deus sobre a sua vida e de que você tem referências disso. Você não pode mais dizer, como muitos diziam no mundo, mas ninguém quer saber que essa aí, sabe por quê? É porque o Adão gritando dentro da gente, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Adão gritando, a resposta de Adão para tudo. É porque ninguém me ajuda, é porque fulano, é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque não tem ninguém para falar a verdade, esse negócio de... Hoje você não pode dizer mais isso. Você não pode
Você vai passar de um mentiroso, de um hipócrita, se você disser que não existe gente fiel a Deus, servo fiel a Deus, porque você conhece, você tem referências próximas disso aqui todos os dias. Deste casal está ali. Olha todo mundo para ali em cima da mão daquela pessoa. Vamos fazer como o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele nos constrange. Vamos constranger eles um pouco. Ele nos constrange. Sejam constrangidos, pastores. Isso é amor. Existe. É verdade. E está manifesto através desse testemunho desse casal. Que são referências. Não somente para a vida de vocês que estão aqui passando por essa jornada, mas para as nossas vidas, que o Senhor vem, que são servos que compreenderam que nesse terreno, nessa semeadura, nós somos peregrinos. A gente está peregrinando, plantando, colhendo, auxiliando nas lavouras e comendo, e pousando aqui, pousando ali, e nos alegrando de ser arrebanhados juntos uns aos outros. Olha só aquela equipe lá. Vamos constranger a equipe, olha só. Que maravilha. É isso. Existe. É verdade que existe um Cristo que morreu, que se entregou por você. E uma vez que você crê nele, ele vem, ele habita, ele instrui, e ele é com você quando você vai. Ali está expressa a realidade disso. Um corpo conciso de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, de placas diferentes, de ideologias, filosofias, pensamentos diferentes, que abriram mão de tudo isso. Pegaram tudo isso e lançaram na terra para poder adubar o ministério que não é meu, não é seu, é de Cristo. E o Senhor nos chamou. Graças a Deus. E para encerrar, meus amados, então nós estamos semeando no Espírito, na certeza de que nós vamos colher vida eterna no Espírito. Não nos cansemos de fazer o bem, né? Enquanto há tempo. Tem tempo aí? Você não recebeu o que você merece, então tem tempo. Na verdade, todo mundo entendeu aí. Então tem tempo. E não nos cansemos de fazer o bem enquanto há tempo, né? Porque no tempo certo a gente vai colher se não desfalecer, se você não desistir, se você não esmorecer, se você não cansar. E com essa certeza aqui, e aqui eu encerro, que lá em Tiago, no capítulo 1, eu vou entregar aqui já. Os irmãos já me conhecem, eu sou um falador do Evangelho, então vocês já viram, né? Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Irmãos, não vai ser Tiago, que eu vou... Está me faltando o endereço aqui, olha só. Amém. Graças nós te damos, Senhor. Mas a palavra, amém, é 1 Timóteo, os irmãos me perdoem, para a gente encerrar com essa agricultura, que o Senhor, Ele, depois eu vou passar o endereço para os irmãos, mas eu só quero dizer textualmente aqui, está escrito assim, que o lavrador, aquele que trabalha na terra, ele deve ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Então, os primeiros lavradores aqui, a causa de a gente estar aqui reunido para honrar o ministério desse casal, porque eles são os primeiros a lavrar, a trabalhar nessa terra aqui, chamado Projeto Milagre. Então, importa, é de Deus, de que eles sejam os primeiros. A cada fruto que essa terra dá, com certeza que o Senhor vai honrar primeiramente a eles. E a gente que vem seguindo, passo após passo, semeando junto, pode ter certeza que a partir do momento que você começou a semear, no tempo correto, você também vai ser honrado. Eu louvo a Deus por essa oportunidade.
Não cesse, não canse. Não canse. Glória a Deus. Amém. Continuando, né, nessa pegada do pastor aqui, eu gostaria de chamar o pastor Oséias e a pastora Michele aqui à frente. Então, agora eles vão dar continuidade nessa linda palavra. Vamos continuar semeando na vida de cada um. Agora é o momento onde que, né, os nossos amados aqui vão estar chamando os seus filhos, os seus alunos, os seus meninos, né? Para estar trazendo aqui, gente, é com muito amor que tudo foi preparado para vocês, como eu disse desde o começo. Como que era, pastora? Não sou eu, somos nós. Tudo que foi feito aqui foi feito através do amor do nosso Senhor. Aleluia, Que ama aleluia, muito glória a vocês, ama muito pastor Oséia e pastor Michele, que pararam tudo para dar ouvido ao quê? A esse chamado que o Senhor fez. Eles são o quê? Semeadores. Estão semeando na vida de vocês. Como foi muito dito todas as vezes, aqui, cada vez que eu vi um pastor falando aqui, para vocês entenderem o cuidado de Deus. Isso aqui é um lugar de cuidado, onde que Deus traz vocês, para vocês terem o entendimento que o amor de Deus cura, o amor de Deus liberta, o amor de Deus transforma, e que vocês têm um pai e uma mãe aqui, ó, que está todo tempo orando, pagando preço, deixando muitas vezes de fazer lá para a casa deles, porque eles deram todo o seu tempo a esse chamado. Louvado seja o nosso Senhor na vida deles. Eu sou muito honrada, né? Porque além, né, dela ser minha pastora amada, minha prima, minha amiga, e estamos aí, caminhando juntos. Então nós vamos fazer assim, ó, as meninas vão trazer sacolinha, né? Porque são muitos meninos. Pastor Oséia, pastor Michele vai falar o nome, vocês vão levantar e vão vir aqui, tá recebendo, tá? Peraí, calma. Como assim? Peraí. Só um minuto. Eu quero agradecer a Deus, né? Quero agradecer a Deus. São muitos motivos para agradecer. E, como diz aqui nesse hashtag, não sou eu. Somos nós. Deus, Ele sempre tem enviado pessoas, porque Ele sabe que a caminhada ainda é longa, né? Então Ele vai renovando. Tantas pessoas já passaram aqui. E além, né, das pessoas que Ele coloca pra gente cuidar, né? Eu não posso deixar de agradecer, gente. Só um minutinho, eu vou agradecer. Ele me xinga porque eu falo muito, mas o problema não pode ficar aí. Tranquilo, sossegado. Né? Pessoas que são de sangue, mas que Deus colocou para caminhar comigo, né? Que são as minhas primas. Não somos no mesmo ministério, elas são da Lagoinha,